Muito bem, então vamos começar aqui a lição 3, que diz respeito ao caso dativo. Número 15. O aluno jamais poderá compreender o que vem a ser, em latim, o caso dativo, se não tiver perfeita compreensão do que é objeto indireto em português. Para que o aluno tenha conhecimento completo do assunto, aqui vou expor um ponto muito importante da gramática portuguesa. Ponto esse que é base para a compreensão do dativo e também do acusativo. Caso acusativo que será estudado logo mais. Pois bem, número 16. Sabemos já o que é verbo pela explicação dada no ponto 2, onde vimos que toda ação tem uma causa, isto é, um sujeito, um agente. Pois bem, como toda ação requer uma causa, igualmente toda ação produz um efeito. Então, se dizemos, Pedro escreveu uma carta, atribuímos a causa a Pedro, da mesma maneira, a ação de escrever produziu um efeito. Então, quem escreveu a carta foi Pedro, ele é a causa da ação. Mas também tem um efeito essa ação. Qual o resultado da ação que Pedro praticou? Ou seja, que é que Pedro escreveu? Então, temos aqui a resposta, uma carta. Pedro escreveu uma carta. A ação foi perpetrada por Pedro e o efeito dessa ação foi a carta. Observando, entretanto, outros verbos, notaremos que a ação por eles expressa não produz, como no exemplo dado, nenhum efeito. Então vamos ver quais são esses verbos que não produzem efeito nenhum. Assim, quando dizemos o pássaro voou, não perguntamos o que é que ele voou, o que é que o pássaro voou. Quer isso dizer que a ação fica toda ela no sujeito do verbo, sem produzir resultado algum. Qual a razão da desigualdade entre esses dois verbos? Por que alguns verbos, então a ação, ele causa um efeito em um objeto, em alguma coisa, e esse aqui, a ação fica toda no sujeito do verbo, ou seja, no próprio pássaro. Então, essa diferença, essa desigualdade entre esses dois verbos é a seguinte, segundo Napoleão aqui. No primeiro caso, que é o caso de Pedro e a sua carta, citamos um verbo que é um verbo de predicação incompleta. E no segundo caso, nós temos um verbo de predicação completa. Vamos ver o que é predicação no ponto 17. Que vem a ser predicação? O verbo é chamado também predicado, porque atribui, predica uma ação a alguma pessoa ou coisa. Pois bem, quando essa ação fica toda no sujeito, disse que o verbo é de predicação completa. Então, quando a ação do verbo fica toda no sujeito, ele é um verbo de predicação completa. Quando isso não acontece, ou seja, quando a ação não fica toda no sujeito, ou seja, quando a ação que o verbo exprime exige uma pessoa ou coisa sobre que recair, se diz então que o verbo é de predicação incompleta. A pessoa ou coisa que se acrescenta ao verbo para lhe completar a significação chama-se complemento ou paciente da ação verbal. Então, o verbo de predicação incompleta, que exige uma pessoa ou coisa sobre que recair, essa pessoa ou coisa, ao qual o verbo recai, que se completa com elas, é chamada de complemento ou paciente da ação verbal. Ponto 18. Então, os verbos dividem-se em dois importantes grupos. São os verbos de predicação completa e os verbos de predicação incompleta. O verbo de predicação completa
é o que não exige nenhum complemento, ou seja, é o que tem sentido completo. Assim, são de predicação completa os verbos como voar, correr, fugir, morrer, andar, porque nenhuma palavra exige depois de si. Tem todos eles sentido completo. Aqui os exemplos: a águia voa, a lebre corre, o ladrão fugiu, Pedro morreu, a criança anda. Então, são todas essas orações constituídas de apenas dois termos, ou seja, tem o sujeito e tem o verbo, sem nenhuma necessidade para o sentido de um terceiro termo. Tais verbos se chamam, então, verbos intransitivos. Os verbos que não exigem nenhum complemento depois deles. São os verbos intransitivos, como esses aqui. Então, voar, correr, fugir, morrer, andar e etc. A outra classe de verbos aqui, bastante diferente dessa, que é a dos verbos de predicação incompleta, isto é, os verbos que exigem depois de si um complemento, ou seja, um termo que lhes complete o sentido. Eu escrevi, ele perdeu, nós seguramos, Maria ganhou. Não são orações de sentido inteirado, pois não sabemos que foi que eu escrevi, que foi que ele perdeu, que seguramos nós, que ganhou Maria. Os verbos que nessas orações entram exigem um termo que lhes complete o sentido, e a oração toda passará a ter três termos. Então teremos o sujeito, o verbo e o complemento. Eu escrevi uma carta. Não só apenas eu escrevi, mas escrevi uma carta. Ele perdeu a carteira. Ele perdeu o quê? A carteira. Nós seguramos o quê? Seguramos o ladrão. Maria ganhou o quê? Um colar. Então, todos esses verbos, escrevi, perdeu, seguramos, ganhou, exigem um complemento. Esses são os verbos, então, de predicação incompleta. Ponto 19. Verbos de predicação incompleta. Desses tipos de verbos de predicação incompleta, existem 4 espécies. Vejamos todas elas. Aqui na letra A, são verbos cuja ação passa diretamente para a pessoa ou coisa sobre que recai. Então, quando dizemos Pedro estudou a lição, não colocamos nenhuma preposição entre estudou e a lição. Entendamos isso. Toda vez que há um verbo de predicação incompleta se seguir diretamente à pessoa ou coisa que recai a ação, diretamente, esse verbo será transitivo direto, do latim transire, ou seja, passar. Tal pessoa ou coisa que recai sobre que recai diretamente a ação chama-se então objeto direto. Então nós temos aqui a explicação, né, de por que esse verbo aqui ele exige então esse objeto direto. Ele é um verbo cuja ação passa diretamente para o objeto. Temos alguns exemplos aqui, né, de verbos transitivos diretos. Ver, beber, derrubar, pegar, segurar, abrir, etc. Letra B. Não podemos dizer Pedro depende o pai, unindo diretamente ao verbo depender o complemento o pai. Empregando a preposição de, dizemos sempre Pedro depende do pai. Então aqui nós temos uma preposição, a preposição de. Pedro depende de o pai. O verbo depender é também de predicação incompleta. De que depende Pedro? Exige um complemento. Mas não é perfeitamente igual ao verbo estudar, porque se liga indiretamente, ou seja, por meio de preposição, ao complemento. Tais verbos são chamados de transitivos indiretos. E o seu complemento se denomina objeto indireto. Então nós temos, recapitulando aqui,
os verbos transitivos diretos, cuja pessoa ou coisa que recebe essa ação diretamente, é o objeto direto, e o verbo transitivo indireto, cujo complemento é o objeto indireto, porque se liga ao verbo pela preposição de. Exemplos de verbos transitivos indiretos: gostar de alguma coisa, obedecer a alguma coisa ou a alguém, corresponder a alguma coisa, recorrer a alguma coisa ou a alguém, e etc. Vejamos o ponto C aqui, então. Se um amigo vindo-nos ao encontro disser, eu dei, imediatamente perguntaremos, mas o que é que você deu? Prova isso que o verbo dar, como nos casos anteriores, é também de predicação incompleta, ou seja, ele exige um complemento. O amigo nos responderá, por exemplo, eu dei 500 cruzeiros. Vamos atualizar aqui, dei $500. Estará perfeitamente completa a predicação do verbo? Não, porque logo em seguida nos ocorre a pergunta: a quem você deu esses $500? Concluímos daí que o verbo dar é de predicação duplamente incompleta. Então, além de você perguntar o que a pessoa deu, você vai perguntar também a quem a pessoa deu, nesse caso aqui. Então, ele é um verbo de predicação duplamente incompleta, pois exige não apenas um, mas dois complementos. Então, exige dois complementos. Um para especificar a coisa dada e outro para determinar a pessoa a quem a coisa foi dada. Então, dei $500 para Pedro. Tais verbos são os chamados transitivos diretos, direto e indiretos. Ou transitivos diretos e indiretos, como minha professora me ensinou na escola. Como transitivos diretos, pedem um complemento direto. Ao mesmo tempo que, como transitivos indiretos, eles pedem um outro complemento, um complemento indireto. Vamos ver aqui alguns exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos. Conceder algo a alguém, levar algo a alguém a algum lugar, oferecer algo a alguém, contar algo a alguém também, relatar, dizer, tudo mais ou menos a mesma coisa, né? E etc. Quando dizemos, ponto D, quando dizemos Pedro é bom, não atribuímos a Pedro nenhuma ação, e sim uma qualidade. Então aqui Pedro não está executando nenhuma ação, mas sim ele tem uma qualidade de ser bom, a qualidade de ser bom. Pedro é bom. Tais verbos são também de predicação incompleta. Que é Pedro? E, consequentemente, requerem um complemento com a diferença de este ser constituído de uma qualidade e não de uma pessoa ou coisa. Mesmo quando se diz Pedro é pedra, aqui, né, no caso bíblico, embora o complemento seja constituído por uma coisa, pedra, este complemento, a pedra, não é efeito de nenhuma ação praticada por Pedro, senão que indica um estado, uma qualidade de Pedro, a qualidade de ser como pedra. Tais verbos são chamados de verbos de ligação, e seu complemento se chama predicativo. Jamais esse complemento será um objeto, sim um predicativo. Então tem os verbos de ligação aqui: ser, estar, andar, ficar, permanecer e etc. Antigamente ensinavam isso na escola, acho que hoje não se faz mais ensinar os verbos de ligação. Eu lembro bem da aula, mas vamos lá. Recapitulando aqui. Então tem os verbos de predicação completa, né, que são os verbos que se completam com o sujeito, os verbos de predicação incompleta, que nós vimos aqui 4 espécies. O verbo transitivo direto, que exige um objeto direto e se liga diretamente a ele. O verbo transitivo indireto, que exige um objeto indireto e exige a preposição de.
os verbos transitivos direto e indiretos, que exigem dois complementos. Esses dois complementos, eles são um objeto direto e um objeto indireto. E verbos de ligação, que têm um complemento que são, na verdade, um predicativo, mas não um objeto. Diz respeito a uma qualidade do sujeito. Regência verbal. Quando indagamos se tal verbo exige objeto direto ou indireto, ou quando, exigindo objeto indireto, procuramos saber se a preposição que o liga ao objeto deve ser de, ou por, ou com, ou a, ou para, ou em, etc., estamos procurando saber a regência do verbo. Ponto 21. O caso. Então, aqui vem a conclusão. O caso, que em latim representa a função de objeto indireto, é o dativo. Quero acrescentar ao que já disse sobre o objeto indireto a seguinte observação. Geralmente, o objeto indireto, em português, vem antecedido ou da preposição a ou da preposição para. Então, tem aqui uns exemplos do Napoleão. Obedeço a meu pai. Então, objeto indireto aqui, antecedido do a. A meu pai. Obedeço a alguém. Perdoo a essa criança. Então, também aqui o objeto indireto é essa criança. Dei um livro a João. Então, está aqui o objeto direto a João. Enviei para o tesoureiro. Então, está aqui o objeto indireto, o tesoureiro. Ponto 22. Na frase, ele me obedece, o me é objeto indireto, porque constitui complemento de um verbo transitivo indireto. Nota 1. Então, ele tem aqui uma série de notas, na verdade são duas. Vamos ler essas notas com calma. Nota 1. As formas oblíquas me, te, nos e vos servem indiferentemente tanto para objetos diretos como para objetos indiretos, ou seja, podem ser complementos tanto de verbos transitivos diretos como de verbos transitivos indiretos. Exemplos: eu te amo, objeto direto, te, e verbo transitivo direto, amo. Eu te obedeço, objeto indireto, te, e verbo transitivo indireto, obedeço. Nós vos amamos, objeto direto e verbo transitivo direto. Nós vos perdoamos, objeto indireto, verbo transitivo indireto. As formas pronominais oblíquas, o e lhe, da terceira pessoa, não podem ser usadas indiferentemente. A forma oblíqua o jamais pode funcionar como objeto direto, e a forma lhe jamais como direto. Comete erro gravíssimo quem diz eu lhe vi, porque o verbo ver é transitivo direto e, portanto, o oblíquo deve ser o. Eu o vi e não eu lhe vi. Da mesma forma, erra enormemente quem diz eu o obedeço, porque o verbo obedecer é transitivo indireto e, portanto, o oblíquo deve ser lhe. Eu lhe obedeço. O seguinte quadro elucida a questão. Temos aqui, então, esse quadro, diferenciando objeto direto e indireto aqui. Complemento de verbo transitivo direto. No singular, me, te, se, o. Ele destaca esse o aqui, não está aparecendo muito bem, mas ele dá um destaque para esse o. Plural, nos, vos, se, os. Indireto, complemento de verbo transitivo indireto. No singular, ne, te, se e lhe. No plural, nós, vos, se e lhes. E agora a nota 2.
Vimos na letra D do ponto 19, aquela que falava sobre os verbos de ligação, que os verbos de ligação se completam com o predicativo, jamais objeto. Acrescentamos agora: pode aparecer com tais verbos, além do predicativo, que é exigido pelo verbo para que tenha um sentido completo, uma palavra que determine ou complete o predicativo, ou seja, uma palavra que manifeste relação de prejuízo ou benefício, interesse, proximidade, semelhança, etc. Então, quando dissemos lá no ponto 19, Pedro é bom, ele completa aqui da seguinte maneira: Pedro é bom para o Pai. Ele é favorável a mim. Isso não parece bom para o povo. Substituindo esse complemento pelo correspondente pronome oblíquo, temos: Pedro lhe é bom, ele me é favorável. Isso não lhe parece bom. Essa espécie de objeto indireto que iremos estudar lá na lição 92 vai em latim para o caso dativo, chamado dativo de interesse. Pode, às vezes, equivaler a possessivo. Não me aperte o braço. Não aperte o meu braço. Mas isso não significa que o possamos analisar como adjunto adnominal de braço. Em não me deixe de cumprimentar sua professora. Não me entre com os pés sujos. O me não modifica nada. O melhor é analisar em português com a terminologia latina dativo de interesse. Bom, esses assuntos serão tratados com mais detalhes, então, lá na lição 92. Vamos para o ponto 23. Assim como o objeto indireto em português vem geralmente antecedido da preposição a ou para, o dativo latino deve ser traduzido em português com essas preposições. Então, no latim não vai aparecer, né? Esse a nem vai aparecer esse para, só vai aparecer em português, mas quando você traduzir do latim para o português, você tem que traduzir e colocar essas preposições. Por outras palavras, preste atenção o aluno. Se para traduzir o objeto indireto para João emprega-se em latim o dativo, é sinal de que esse nome, se em latim estiver no dativo, deverá ser traduzido com a preposição a ou para, ficando a João ou para João. Então vejamos aqui um quadro resumido dessa lição para a gente terminar aqui. Então, verbo quanto à predicação. Verbo de predicação completa é o verbo intransitivo e não exige nenhum objeto. Verbos de predicação incompleta, temos aqui 3 tipos, que é o verbo transitivo direto, que exige o objeto direto, e não há preposição entre o verbo e o complemento. O verbo transitivo indireto, que exige um objeto indireto, e também exige uma preposição entre o verbo e o complemento. Além deles, temos o verbo de ligação, que não tem um objeto direto, nem um objeto indireto, mas sim um predicativo. Também temos os verbos de predicação duplamente incompleta, que são verbos transitivos direto e indireto, e exigem 2 objetos, um direto e outro indireto. Só retornando aqui rapidamente as notas aqui, especialmente essa nota 1 aqui, o que Napoleão quis dizer é que essas formas oblíquas, né, dos pronomes me, te, nos e vos, eles podem servir indiretamente, tanto para o objeto direto como para o objeto direto, dependendo da regência verbal, né? Ele dá os exemplos aqui, querendo dizer que o te, por exemplo, nessa oração, eu te amo, ele é objeto indireto porque o verbo amar é um verbo transitivo direto.
e exige um objeto direto, no caso aqui, o pronome te. No caso do eu te obedeço, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Então, ele exige um objeto indireto. Então, a mesma palavra, a palavra te, ela nesse caso, ela é um objeto indireto. O mesmo ocorre aqui com a palavra, com o pronome vos. Nós vos amamos, verbo transitivo direto. Nós vos perdoamos, verbo transitivo indireto. Temos aqui também as formas o e lhe da terceira pessoa, que não podem ser usadas indiferentemente. O o jamais poderá funcionar como objeto indireto e lhe jamais como objeto direto. Então, dependendo da regência verbal, você tem que usar um ou outro, né? Então, vamos supor a palavra ver. Se eu vi, né? Eu lhe vi. Está errado. Por quê? O verbo é intransitivo direto. Então, o correto seria dizer eu o vi, e não eu lhe vi. Por quê? Porque o lhe não é objeto direto, e nunca vai ser. Mas sim, o é objeto direto. Então, o correto seria eu o vi. Da mesma forma, se ele dizer eu o obedeço, está errado, porque se eu obedeço a alguém. Então, ou seja, o obedecer, o verbo obedecer, ele exige um objeto indireto. O correto seria eu lhe obedeço. Ok, pessoal? Muito bem, espero que tenha ficado claro. Para a próxima lição, realizaremos então esse questionário aqui de 16 questões.